Bomba de engrenamento externo. Neste tipo de bomba, há duas engrenagens ajustadas dentro de uma carcaça. Uma delas é acoplada ao eixo do motor de acionamento. Observe o funcionamento das engrenagens e o fluxo de óleo. O óleo entra pelo pórtico direito. É arrastado pelos dentes das engrenagens. Acompanha o perfil interno da carcaça e sai pelo pórtico esquerdo para alimentar o sistema hidráulico. Veja agora o que acontece com as engrenagens e com o fluxo de óleo se invertermos o acionamento do motor. Este componente pode funcionar também como um motor hidráulico. Para que isso seja possível, é só pressurizar um dos pórticos de acordo com o sentido de rotação desejado. Bomba de engrenamento interno. A engrenagem de dentes externos é movida pelo motor e a de dentes internos é arrastada na mesma direção. Agora observe o fluxo do óleo. Ele entra pelo pórtico esquerdo, acompanha a rotação das engrenagens e sai pelo pórtico direito para alimentar o sistema hidráulico. A peça em forma de meia-lua garante o engrenamento, separa as câmaras de bombeamento e canaliza o fluxo de óleo. Observe agora o que acontece com as engrenagens e com o fluxo de óleo se invertermos o acionamento do motor. A exemplo da bomba de engrenamento externo, este componente também pode funcionar como um motor hidráulico. Bomba de palhetas. No interior da bomba de palhetas, há um rotor com 8 palhetas, excêntrico em relação à carcaça. Veja o que ocorre quando o eixo da bomba gira no sentido horário. A expansão das palhetas forma um vácuo parcial do lado esquerdo da carcaça. A pressão atmosférica empurra o óleo para dentro da bomba. Observe agora o caminho do óleo. Ele entra pelo pórtico esquerdo, é transportado pelas câmaras formadas entre as palhetas e flui pelo pórtico direito. Vamos então girar o eixo da bomba no sentido anti-horário. Observe a inversão do fluxo do óleo. Este conjunto rotativo pode trabalhar como motor hidráulico. Quando pressurizamos o pórtico esquerdo, o óleo empurra as palhetas, acionando o eixo no sentido horário. Vamos pressurizar agora o pórtico direito. Veja o que acontece. Atuador linear. O atuador linear converte a energia hidráulica em movimentos mecânicos de ida e volta. Observe o movimento do cilindro e o fluxo de óleo. O óleo da bomba entra na câmara esquerda e empurra o êmbolo para que a haste se estenda. O óleo da câmara direita flui para o reservatório. Agora observe o fluxo de óleo dirigido para a câmara de retorno do cilindro. Para evitar vazamento do óleo entre as câmaras, há um anel de vedação no êmbolo. E para evitar vazamento pela haste, há um anel de vedação na tampa direita. Atuador rotativo. O atuador rotativo
ou motor hidráulico de pistões converte energia hidráulica em movimento rotativo. Observe a placa inclinada montada na frente dos pistões. Ela converte o movimento dos pistões em movimento rotativo. O carretel distribuidor de óleo dirige o fluxo hidráulico para os pistões que acionam a placa inclinada. Observe o que ocorre quando o óleo entra pelo pórtico A. O rebaixo lateral do carretel distribuidor direciona o fluxo que empurra os pistões alternadamente contra a superfície inclinada da placa. O ângulo de inclinação força a placa a girar no sentido horário e o eixo do motor é acionado pela placa. Após empurrar os pistões, o óleo retorna ao tanque pelo pórtico B através de um orifício localizado no centro do carretel. Para evitar a formação de um calço hidráulico que possa interferir nos movimentos dos pistões, o óleo que lubrifica as partes móveis do motor é drenado pelas linhas L. Observe agora o que ocorre quando o óleo entra pelo pórtico B. Ele entra pelo orifício central do carretel e empurra os pistões que acionam a placa no sentido anti-horário. O retorno do óleo para o pórtico A se dá pelo rebaixo lateral do carretel. Atuador oscilante de aleta giratória. Atuador oscilante ou cilindro giratório é um motor hidráulico cujo eixo gira com um curso limitado. Observe as duas vias de trabalho, A e B. São separadas por um batente. Há uma aleta giratória fixada ao eixo do motor. Veja o que ocorre com o óleo e a aleta quando pressurizamos o pórtico A do atuador. O óleo entra na câmara à esquerda e empurra a aleta no sentido anti-horário. O óleo da câmara direita retorna ao tanque pelo pórtico B. O curso da aleta é de aproximadamente 270 graus. Veja agora o que ocorre com o sentido de giro da aleta e com o fluxo de óleo quando pressurizamos o pórtico B. Atuador oscilante tipo cremalheira. Este tipo de atuador tem duas vias de trabalho, A e B. Um êmbolo acoplado a uma engrenagem central que aciona o eixo de saída. Vamos pressurizar o pórtico A. Veja o que ocorre com o êmbolo, a engrenagem e o fluxo de óleo. O êmbolo é empurrado para a direita e a cremalheira movimenta a engrenagem e o eixo de saída no sentido anti-horário. O óleo da câmara direita retorna ao tanque pelo pórtico B. O giro do eixo é de aproximadamente 180 graus. Agora pressurizamos o pórtico B. Veja o que ocorre com o êmbolo, a engrenagem e o fluxo de óleo. Os anéis de vedação nas extremidades do êmbolo evitam o vazamento de óleo entre as câmaras.